Olá, mais um dia aqui com vocês, a nossa sétima live. Então, as pessoas que estão me acompanhando, vocês aqui do grupo, sabem que esse ano eu resolvi, agora no finalzinho, compilar aí 16 ações importantes para que realmente você mude a vida. O que eu percebi durante todo aos 31 anos de arquitetura, é que o quanto que as pessoas mexem nas casas sem muitas vezes saber como, mas que esse impulso de mexer nas casas, nos ambientes, no espaço que você está, ele tem a ver com aquilo que você está precisando, está necessitando. Então, ao longo desses 31 anos, eu fiz pós-graduação em gerenciamento de obras, mas eu entendi que a arquitetura, ela constrói para o ser humano. Então, eu precisava entender também como que esse ser humano funcionava. Então, eu fui fazer PNL, eu fui entender, fui fazer self-coach, Master Coach Business, fui fazer vivências, fui perceber como que funciona a mente, para entender meu cliente, para entender a arquitetura, para entender aquilo que meu cliente precisa, né? Entender o ser humano que para quem eu estou fazendo um projeto. E é muito interessante porque isso passa pelo nosso entendimento. Então, quando eu me conheço melhor, eu consigo entender melhor o outro. E a arquitetura, ela é essa criação de algo para trazer essa melhoria, esse bem-estar para o meu cliente. Então, quando eu começava, como eu percebia as pessoas à minha volta, com dois movimentos, né? Primeiro, achando que elas não poderiam ter arquitetura, que a arquitetura era algo muito distante delas, ou por preço, ou por falta de não conhecer, ou por algum preconceito, colocava a arquitetura como algo distante, né? Uma boa parte das pessoas. E também quando o meu cliente, né, a pessoa que me contratava, vinha até mim, eu sempre percebia que por trás da arquitetura, daquilo que ele estava buscando, ele também estava buscando algo interno, né? Então, algo interno dele fazia com aquilo que ele buscasse. E o que que eu percebi também hoje para mim de uma forma muito clara, a arquitetura é tudo aquilo que envolve você. Então, a sua casa conta as coisas, né? Então, a arquitetura é um reflexo daquilo que você está passando. Então, a sua casa vai falar, o ambiente onde você vive vai contar ali a tua história, mesmo quando você não esteja mais ali, né? Teve casos que eu conheci, eu fui trabalhar, mexer em reformas para numa casa onde a pessoa já tinha falecido e os filhos estavam fazendo uma reforma. Então, mesmo eu não tendo conhecido essa pessoa, a arquitetura ali, a forma como que a casa estava organizada, dava para saber muito do morador, né, de quem morou ali. Então, a arquitetura, ela expõe aquilo que quem você é, né? E ela também molda comportamentos. Como assim, Kátia? Tudo é um reflexo, né? Ou eu posso moldar meu comportamento a partir da arquitetura, ou eu mudo a arquitetura a partir do meu comportamento. O que que vai acontecer? Depende daquilo que acontece as duas coisas, na verdade, né? Há um misto ali. Então, tendo isso, eu posso melhorar a minha vida, fazer com que ela mude, fazer com que ela fique melhor, se eu realmente conseguir traduzir isso na arquitetura e ter arquitetura, e quando eu digo arquitetura, é tudo que nos rodeia para meu bem-estar, ou alinhado com aquilo que eu quero. Então, por isso, essas 16 dicas de uma forma muito prática para que você aí coloque no seu dia a dia, né? Porque também eu sempre pensei ao longo desse tempo, como que eu poderia estar ajudando as pessoas, né, para tomar essa consciência e fazer com que essas mudanças que elas já fazem que tem um chamado interno, tenha realmente um resultado mais eficaz e não atrapalhe, tá?
Então, nós estamos aí no nosso na sétima ação, né? Que a gente, são 16 até o final do ano, para que você aplique não só durante esse ano, né? Esse início de ano, 16 dias ali, mas que você tome consciência e realmente aplique aí toda a sua vida, né? As pessoas que já estão no grupo, elas já seguem, elas já fazem isso, elas já têm esse movimento, mas você pode estar fazendo aí também, né? Então são ações muito simples, muito prática que você compreendendo vai fazer. E isso traz na nossa encontro de hoje, nossa ação de hoje, que é a live 7, ação 7, né? Então, quem já está seguindo sabe que eu estou dividindo com vocês aqui do Instagram, mas que essas ações foram feitas para esse grupo que a gente tem aí desde 2023. Então, o tema da live de hoje é ambientes que acalmam versus ambientes que cansam. Nossa, Kátia, então o ambiente ele tem essa capacidade? Tem. Mas o ambiente por si, ele é neutro, né? Ele tem um conjunto de significados é, que as pessoas dão ou que está no nosso inconsciente coletivo e que acaba refletindo aí sensações, né? O ser humano, ele aprende, ele capta o que está no ambiente através dos sentidos, né? Através da visão, através da audição, através do paladar, através do cheiro. E daí ele traz um sentimento, isso causa uma emoção, causa um sentimento que causa uma ação. Então, os ambientes, eles sim podem acalmar e podem cansar, tá? Por quê? Porque nós percebemos o ambiente através desse sentido. Talvez se fosse outra forma de percepção, não precisaria, não seria dessa forma, mas é dessa forma que acontece. Então você pode perceber o seguinte: você já entrou em algum lugar e sentiu a vontade? Já foi a primeira vez num lugar e você sentiu muita vontade ali e queria ficar, sentar e ficar. Sabe aqueles ambientes que você chega, você fala, nossa, que delícia, eu quero ficar mais aqui. E passa o tempo, você nem quer ir embora, né? Pode ser uma casa, pode ser um restaurante, pode ser uma praça, pode ser qualquer coisa. Isso já deve ter acontecido com você. Se aconteceu com você, coloca aqui embaixo, escreve aqui para a gente poder ter essa parte de debate. Você que está aqui no grupo, escreve aqui no grupo que depois a gente acaba aprofundando. E se não, coloca aqui no nosso espaço coletivo, tá? E agora também você já pode, veja se já aconteceu isso contigo. Você já foi em outro ambiente que era lindo, maravilhoso, mas que não te deixou agradável. Você não queria ficar lá, você queria ir embora. Você não gostou, não se sentiu confortável lá. Eu também, na minha arquitetura, eu trabalhei com muitas residências, mas também trabalhei comércio e lojas, né? Então, a arquitetura, geralmente, ela entrega para quem tem loja, é, tudo isso, né? Toda esse equilíbrio, essa harmonia, toda essa intenção, aonde que é para atrair o olhar do cliente, para o cliente ter essa sensação e essa vontade de entrar, conduzir ali nessa loja, se essa for a intenção da loja, e ele se sentir agradável. Então, todas as coisas é feito para o cliente chegar até o vendedor ou chegar dentro dessa loja. Então, ele tem essa sensação de atração, né? Isso a arquitetura faz. E depois é com a pessoa que está lá dentro. Mas tem lugares também, quando às vezes não é trabalhado dessa forma, quando não tem essa intenção por trás, ou as pessoas vão fazendo aleatoriamente, aonde a pessoa decide ir naquela loja, ela vai naquela loja, mas ela chega lá, ela não sente bem e ela fala, eu volta. Daí, se você perguntar para essa pessoa, nossa, mas você não queria comprar uma determinada peça naquela loja, por que que você não comprou? Eu não sei, eu não me senti bem, né? Não sei, alguma coisa me disse que não, enfim. E a pessoa não vai, já aconteceu isso com você? Então.
Ah, Kátia, é energia. Sim, pode ser, porque tudo é energia, né? Nós estamos no mundo físico, que é energia. Mas são a gente pode explicar de uma forma física. São todos esses componentes na arquitetura, né? Que resumo na arquitetura, são todas esse visual de cores, de percepção, de símbolos, como a gente percebe o mundo, que traduzem, nosso corpo consegue sentir essa tradução e tem um resultado não positivo, então não agrada como deveria, e a pessoa tem esse sentimento, traduzido nesse sentimento, nessa emoção, e ela diz: não quero, não vou, né? Não gostei, e ela nem sabe explicar, porque isso acontece no nível inconsciente. Então, gente, então você já deve ter acontecido com você de você entrar em lugares que você amar e tem lugares que você não gosta. Tem lugares que você entra, você já sabe onde é a entrada, saída, aonde vai. Acontece muito em hotel, né? Você sabe onde é a recepção, você já sabe onde você tem que ir, onde é o elevador, tá tudo ali. É claro. Agora tem lugares também que você não sabe onde que é nada. Você tem que ficar perguntando onde é banheiro, onde é isso, porque não tá de uma forma tão clara. Isso tudo causa um estresse também. Estudar arquitetura, isso tudo faz com que você queira ficar no lugar ou ir embora, tá? Só que essa resposta, ela é do nosso corpo, é da nossa percepção, é do nosso inconsciente, tá? Da nossa mente. E hoje a gente vai falar sobre isso, ambientes que acalmam e ambientes que cansam. E como fazer para que a sua casa fique esse ambiente agradável, né? Porque a nossa casa, a gente fica lá todos os dias. Então, se tem alguma coisa que nos desagrada, é todo dia aquele acúmulo de sentimento não agradável. Então, isso não é positivo. Então, por que não transformar a nossa casa para aquilo que a gente quer? Para ser mais agradável, para acalmar, ou para nos impulsionar para aquilo que a gente quer. Então, ou um recuperador de energia. Então, nossa casa, ela tem esse poder, né? Muito grande, porque você volta para sua casa todos os dias, então ela tem que ser ali um recuperador energético, te trazer tudo ali que você queira, seja paz, seja descanso, né? E não ter esses elementos que te dão esse estresse ou te cansam, né? Então, a casa é esse nosso poder, a gente pode tirar partido disso para o nosso melhor. Então, essa live de hoje, ela traz aí você que já veio assistindo as outras, essa consciência para que realmente você transforme aí o seu ambiente a seu favor, tá bom? Então, muita gente acha, às vezes, que é um cansaço, né? Que é a rotina, mas esquece que o corpo passa a hora dentro do mesmo espaço. Ai, não sei, eu tô cansado, né? Eu não sei, eu dormi, mas eu acordei, não tô muito bem. Só que a gente esquece desses detalhes, desse essa monte de informação que está entrando dentro da nossa percepção, né? As pessoas falam muito da tela, do celular, e isso é uma realidade, mas também o nosso espaço físico, ele é 24 horas, né? Ele está ali realmente passando essa informação. Então, que informação você quer que seu cérebro capte todo dia, tá? Então, como que a sua casa pode estar fazendo isso para você, né? É, gente, eu coloquei aqui um roteiro, porque senão eu não ia lembrar de tudo, tá? Um pouquinho. Então, muita gente não percebe isso. Então, o objetivo meu é que você tome essa consciência e faça pequenos ajustes todos os dias, tá bom? Então, uma coisa que eu quero que você faça agora é perguntar: sua casa, ela te relaxa ou te deixa em alerta? Como que é a tua casa? Você consegue ficar tranquilo na sua casa? Daí tem muita gente que fala: ai, Kátia, eu tenho o Feng Shui, né? O Feng Shui trabalha aí. Sim, na verdade, são ações, gente, que é trabalhada a partir da nossa percepção,
da nossa mente, né? Então, por exemplo, a gente evita colocar alguma coisa em cima da cama, por exemplo, ou um espelho, ou um lustre muito pesado, porque o corpo, a nossa mente não vai relaxar na hora de dormir, porque aquilo lá pode cair. Então, a nossa mente fica em alerta, né? Um outro dado também que eu vi esses dias, né, com uma pessoa explicando, e tem muito sentido, que quando a gente vai na primeira vez dormir numa casa diferente, num quarto diferente, só metade do nosso cérebro fica dormindo, o outro fica em alerta, porque é novo aquilo. Então, a gente tem um instinto de sobrevivência muito grande, né? Então, a tua casa, ela tem que trazer esse relaxamento, realmente você se sentir seguro lá, tá? Então, ambientes que acalmam, gente, eles não são silenciosos só visualmente, tá? Então, e não são também silenciosos só em termos de som. Eles têm menos excesso, então ele tem menos som, ele é mais silencioso, ele tem uma luz confortável, ele não tem aquela luz forte, vibrante, excitante, né? O ambiente, ele tem essa percepção do sentir mais confortável. Então, lembra que tudo que a gente percebe tem a ver com os nossos sentidos, então ele traz tudo isso. Quem já não entrou num lugar que tem um cheiro agradável, né? Daí você fala, nossa, que gostoso. Você fala gostoso com o cheiro, porque ele traz esse remédio, esse conforto. Então tem a ver com a nossa percepção dos sentidos. Então, visualmente, né? 56% é o visual, mas também tem todas as outras percepções, tá bom? Então, o nosso olho, gente, ele trabalha o tempo todo. Então, ele fica olhando os ambientes, ele fica respondendo a esse estímulo, tá? Então, a mente fica acelerada e ela fica em alerta, ela não descansa. Então, olhar para esses detalhes é importante. E se o corpo não descansa no espaço, a mente também não. Então, o que que realmente está me deixando em alerta e o que não? Então, vamos ver se a gente consegue entender isso mais profundamente e você aí conseguir detectar aí na sua casa. Então, o que que pode estar trazendo essa sensação? Mesa sempre cheia, coisas que estão fora do lugar, caminhos apertados, né? Que já foram temas da nossa live, luz forte mal posicionada, móveis fora de escala. Caixa, o que que é móveis fora de escala? Por exemplo, você tem uma bancada e o seu banco, sua banqueta, é muito mais alto ou muito mais baixo. Então, você não tem uma posição de apoio natural para os seus braços, então ela é desconfortável. Sofá muito baixo, sofá muito alto, sofá muito profundo, que você não consegue se ajustar e dobrar as pernas. Então, são tudo isso que causa esse desconforto, tá? Informação visual demais, excesso de informação na sua casa. Gente, não quer dizer que a arquitetura ela não possa ter vários quadros, vários objetos. Ele pode ter, a sua casa ela tem que ser um reflexo daquilo que você quer sentir lá dentro. Então, se isso é importante para você, tem que ter, mas você tem que fazer de uma forma que tenha esse significado. Não é entulhar coisas, mas sim cada coisa tem que ter o seu significado e tem que ter sua intenção. Tudo isso parece pequeno, né? Esses detalhes, assim, o que que tem a roupa ali em cima da cama? O que que tem ali aquele armário que tá com a porta quebrada? O que que tem essa luz que tá branca total? O que que tem? Ou tá escuro, tem sombra no canto? Tem que, quando você soma tudo isso, ele cansa, ele dá essa sensação de cansaço no seu corpo, tá? E o que que seria então esses ambientes que acalmam, né? Superfícies com respiro, então espaço para a gente expandir para fazer coisa nova, circulação fácil, luz que não agride, a luz natural é muito importante você ter dentro da sua casa, aquela luz que entra, sabe? Aquela circulação do próprio vento, né? Essa luminosidade que entra. Vocês já perceberam a luminosidade do final de tarde, como ela é agradável? E do amanhecer, que cada horário do dia ele dá uma sensação no nosso corpo e o nosso corpo reconhece isso. Então, você perceber essa movimentação da luz natural dentro da sua casa é importante. A hora que nasceu esse sol, a hora que ele entra, a hora que ele se pôr, tudo isso são informações para o nosso corpo. Então, você está tá em contato
com essa realidade é muito importante, tá? Espaço para o corpo. Então, como fala assim, tem que ter o seu espaço, a cadeira para você sentar, tem que ter ali a cama na altura certa para você descer, virar e descer, tem que ter o apoio ali para você nos lugares, né? Corrimão, tá, gente? Corrimão. Eu vejo muita casa sem corrimão. Gente, nosso corpo, ele precisa do corrimão, porque ele protege, tá? Então não adianta só o guarda-corpo. Existe uma coisa chamada, eu vou fazer até uma live sobre isso depois. Existe uma coisa chamada guarda-corpo e outra corrimão. Uma não substitui a outra, tá? Então, menos visual, organizado, sabe? Ter uma linha ali do olhar. Quem nunca, né, vê aquele quadro torto e quer lá consertar? Então, imagina todo o tempo você olhar aquele quadro e somente dar esse comando de conserto e você não vai. Então, imagina ao longo de um dia, o tempo todo a tua mente querendo fazer aquele conserto, acaba que você nem percebe mais a sua mente tá tendo esse desgaste de energia para fazer isso, tá? Então, me conta aqui, sem julgamento, o que que realmente na tua casa te cansa hoje? Você tem alguma coisa, você já percebe ou você nunca percebeu, você nunca parou para pensar? Então, coloca aqui. E outra coisa, gente, não vamos entrar para a área da culpa, tá? Ai, é porque eu não dou tempo, eu sou desorganizada, ou eu sou. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a tomada de consciência, tá bom? Para de se culpar e comece a tomar consciência e fazer pequenas mudanças para que realmente a sua casa fique mais alinhada com aquilo que você quer, com aquilo que você é, com aquilo que você precisa, tá bom? Então, gente, vamos fazer um movimento, lembrando que as ações são simples e elas podem ser repetidas inúmeras vezes. É 1% ao dia que a gente vai fazer essa melhora, né? Então, a ação de hoje é simples, mas ela é reveladora. Sentir o corpo, o ambiente com o corpo. Então, escolhe um ambiente aí na tua casa, você pode fazer agora, pode fazer depois, pode fazer um outro horário. Escolhe um ambiente na sua casa, entre nele e observa três coisas. Então, entre nesse ambiente, ou imagine esse ambiente na tua casa e observe três coisas. No teu corpo, olha para o teu corpo, nosso corpo, gente, ele não mente, então ele tem reações e muitas vezes a gente não percebe essa reação. Essa reação do corpo, ela é mais rápida que o pensamento, tá? Quando você tenta entender aquela reação, o corpo já sentiu. Então, quando você entra num ambiente, na sua casa, no seu quarto, na cozinha, onde for, teu corpo relaxa ou fica em alerta? Se você entrar na cozinha agora, teu corpo ele relaxa, consegue só ficar ali na cozinha relaxado, ou ele já vai começar a te dar ações para fazer, não tem que tirar aquele copo, tem que lavar aquela vasilha, tem que fazer isso. Como que fica teu corpo? O seu olhar, ele descansa ou ele fica pulando de informação em informação? Ele fica olhando para tudo quanto é lado? Ou você consegue simplesmente ficar ou no quarto, ou na cozinha, ou na sala, no ambiente que você escolheu, simplesmente olhando para frente? Ou ele vai ficar assim, olhando para tudo quanto é canto? Respiração. Ela fica mais curta ou mais profunda? Ela te dá essa ansiedade que você fica mais acelerado para já ter uma ação, ou você consegue ter uma respiração mais profunda? Ou ela é mais curta e acelerada? Responde com sinceridade: esse ambiente me acalma ou me cansa? Começa a perceber essa tomada de consciência, porque seu corpo o tempo todo ele está reagindo com a tua arquitetura, tá bom? E você pode fazer um ajuste imediato e prático. Depois de perceber, você faz um único ajuste. Gente, não é para você fazer toda a mudança, tá? É para você aliar isso junto com aquilo que você quer fazer na virada do ano. Então, faz um único ajuste. Libera uma superfície, tira aquele copo que está lá sem lugar, tá? Tira algo que está ali muitas vezes em cima da tua mesa, que não estava sem lugar, acha um lugar para ele. Afasta um móvel, né? Às vezes ele está bem no meio, afasta um móvel, ajusta ele certinho.
melhora a luz, tá? Às vezes tem aquela luz piscando, né? Ou aquela luz muito clara, ou aquela luz muito escura. Muda, vai lá e compra uma outra lâmpada, retira, ou faz o ajuste que precisa. Ou aquela luz que não acende, só acende quando quer, vai lá e muda essa luminária, porque o tempo todo que você entrar num lugar, ela vai estar lá falando, nossa, tem que trocar essa luz, nossa, tem que fazer isso, dá um desgaste, vai lá e troca então, tá? Tira algo que pesa. Não é sobre mudar tudo, pessoal. É sobre reduzir o cansaço invisível. Então, a gente vai reduzir esse cansaço invisível. Só um pouquinho, dá licença. O ambiente que acalma não impressiona, sustenta. Então, não é aquele ambiente que impressiona, tá? É aquele ambiente que sustenta, aquele ambiente que te ajuda. Então, só por hoje você vai escolher um ambiente e transformá-lo. Ele de cansativo para acolhedor. Então você vai percebendo, o nosso corpo, a nossa mente tem muito mais informação do que a gente imagina. Então começa a perceber e começa a mudar. Se você olhar se você olhar com mais atenção e consciência para os lugares, o seu próprio ambiente vai te dizer o que precisa. Eu costumo dizer, né, nos meus cursos e nas minhas palestras, ou às vezes nas minhas mentorias, que o ambiente fala. E as pessoas têm, às vezes acham graça, né? Acho que eu estou brincando. Mas é verdade, ele fala tudo, ele fala até aquilo que você não quer, né? Às vezes eu falo assim, você não pode não pode mentir para o arquiteto, porque se, aliás, tem, acho que para nenhum profissional, né? Mas geralmente advogado, médico e arquiteto, você não pode mentir. Mesmo porque o ambiente ele vai falar, né? E como a gente trabalha para transformar o seu ambiente para melhorar a sua vida. Se você não disse tudo, a gente não vai conseguir achar solução, né? Mas só que o ambiente ele conta como é que a família está vivendo, ele conta se a pessoa está feliz ou não está, se ela está com problema ou não está. Ela conta, né? Se você tem ali uma casa que está desorganizada, ela conta como que você se cuida. Tem várias coisas, né? Se ela é muito organizada, se ela é muito rígida. Enfim, tem vários detalhes aí que a gente pode ver. Então, a arquitetura ela vai estar contando. Então, escolhe um lugar para que você melhore, né? As pessoas gostam de fazer uma mudança para a virada, então muda a consciência, escolhe um pequeno lugar. Só um pequeno e um ajuste vai mudar tudo. Tudo muda quando alguma coisa muda. Então, você vai mudar o rumo da tua vida. Tudo começa com o primeiro passo, né? E você vai olhar esse ambiente e vai fazer aí, na sua casa. E se essa live fez sentido para você, gente, manda para alguém que precise, alguém que realmente vai fazer a diferença, porque o meu objetivo é que as pessoas consigam ter essa consciência e vivam em lugares melhores, mais ajustado a elas. Sabe aquela roupa que cabe? Então, nossa casa tem que nos caber também. Caber nossa emoção, caber nosso sentimento, caber nossos sonhos, caber a nossa vida, né? Então, a arquitetura é tudo aquilo que está à sua volta e ela pode te ajudar, sim, tá bom? Então, compartilha com alguém que precisa saber. E a arquitetura não é sobre o que você vê, tá? É sobre o que você sente todos os dias. Isso é arquitetura. Por isso que, como eu falei lá no início, tem ambientes que você nossa, apaixona, fica muito bem, mas não é o objeto em si que está lá. E tem lugares que te cansam e te estressam. Então, escolha viver melhor, escolha tomar consciência da sua casa, da sua arquitetura. E amanhã, gente, a gente tem uma live maravilhosa. Por quê? Ah, Caixa, você sempre fala isso, que no outro dia é melhor que. Mas porque é uma sequência, é um crescendo. Então, vai ampliando a nosso entendimento. E isso que eu fiz para você desses 16 dias, gente, é único, é muito precioso, ele tem um valor incrível. Eu uso isso em cada mudança que eu faço na arquitetura, só que você pode fazer aí na tua casa a zero custo, a zero, 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 tá? Com pequenas mudanças. Então, grande beijo para você, obrigado que você que ficou aqui comigo, obrigado aí você que vai assistir depois. E todos os dias também eu faço um resumo depois em Reels, tá? Do assunto do dia, do assunto da ação do dia.
Tchau!